Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim também toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Senhor, aquele que é, na tradução do grego para o hebraico e também para o português, chama-se aquele que é o Kyrios. Em grego significa aquele que é Deus. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é Deus junto com o Pai no Espírito. Por isso, irmãos, olha, o Senhor hoje está nos levantando aqui uma questão para que nós estejamos atentos aos falsos profetas. Cuidado, como ele falou lá no Evangelho, cuidado com aqueles, em outras palavras, que se dizem profetas no nosso meio. Aqui, ó, bem no comecinho, cuidado com os falsos profetas. E como saber? Como saber quando realmente alguém está na nossa frente, falando do nome de Jesus, e ser a verdade de Deus, que não está usando o nome de Jesus, que não está se beneficiando com o nome do Senhor Jesus, nem com a religiosidade de um povo? Como saber? Uma pergunta que nós temos que realmente fazer para nós diante da oração. Cada um precisa fazer. Mas o Senhor nos dá pistas que no domingo, por exemplo, lembra domingo, primeiro dia desta semana, é um desenrolar de raciocínios, ok? Por isso o Senhor hoje está nos colocando nesta quarta-feira esse ponto. Mas Ele começou a desbravar esse pensamento no domingo, na segunda leitura. Vamos recordar, a leitura é muito pequenininha, a segunda que nós lemos. Então quem não gosta muito de ler leituras compridas, vai ser pequenininha. Lá no domingo, nesse último domingo nosso, nós lemos Gálatas 3, que Paulo escreveu à comunidade aos Gálatas, e aqui ele coloca um ponto, e eu quero chamar a atenção de vocês, que talvez passe despercebido, e não deveria passar na sua vida e nem na minha. Vamos analisar aqui o que Paulo escreve, bem no comecinho também. Vamos fazer memória dela. Gálatas capítulo 3, no versículo 26. Preste atenção, o que São Paulo, ele exorta. Atenção. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para um pouquinho aqui, porque o segundo parágrafo é o complemento que Paulo não fica parado só aqui. Vou ler de novo esse parágrafo. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então você poderia dizer assim: então é só acreditarmos em Jesus Cristo, eu tenho fé. Não, você não tem fé.
Não, mas eu escuto Jesus, eu leio o evangelho dele, eu acho maravilhoso o evangelho do nosso Senhor, por isso eu tenho fé. Não, você não tem. Não, mas eu acredito em Jesus Cristo, por isso eu tenho fé. Não, você não tem fé. Você tem um Jesus Cristo da tua cabeça. Da tua cabeça. E aí, irmãos, isso tem que ficar muito claro. Fé, esta fé que Paulo está anunciando, Paulo está convertido, viu? Paulo é judeu, mas aqui ele está convertido. E aqui ele está fazendo um anúncio que no domingo ele disse, e a gente precisa desenrolar um pouquinho esse raciocínio. Não basta dizer assim, olha, então eu tenho fé em Jesus Cristo, então vou ser um seguidor dele. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa na televisão, que não vem ao caso, mas essa pessoa é uma das denominações dos nossos irmãos evangélicos, ele dizia assim, eu não acredito em religião. Mas aí depois, você lendo essa passagem de Paulo aqui, é claro que ele não acredita em religião. Por quê? Porque faltou essa parte aqui, ó. Agora Paulo complementa o segundo parágrafo dele. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Versículo 27. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aqui muda tudo. Não basta falar eu tenho fé. Tem a segunda palavra. Precisa ter o sacramento do batismo. O sacramento. E ter o sacramento do batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos da nossa Igreja Católica. Irmãos, isso aqui é fundamental a gente entender. Paulo, ele não cortou só um pedacinho da palavra. Ele disse sim, que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Como assim? Nós que fomos e recebemos o sacramento. Quem recebe o sacramento é aquele que tem abertura para todos os 7 sacramentos da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem o sacramento do batismo, que é a porta de entrada, é a entrada para todos os outros sacramentos. E qual é o outro sacramento mais importante ainda do que o próprio batismo? A Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia. Então, não basta falar assim, eu acredito em Jesus, por isso eu tenho fé. Não, você tem que ser batizado no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok? E precisa ter um caminho, entrar por esta porta de batizado, para viver. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E eu nele. Todo aquele que crê em mim, jamais morrerá, porque tem a minha vida, e eu darei a minha vida, através do corpo, do meu corpo e do meu sangue. Então, cuidado. Eu acredito, eu só posso ser considerado filho de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho o batismo. Sem o batismo ninguém tem fé, é mentiroso. E nem religião, é mentiroso. Por isso que eu dei esse exemplo. Então, só se tem fé, só posso dizer, olha, eu estou seguindo Jesus. Você é batizado? Sou, então você tem fé. Porque o dom da fé se recebe no sacramento do batismo. E essa fé, quem é que dá ela? É Jesus. Eu darei a minha vida. O batismo é aquela passagem, aquela parte. Lembrando que no Antigo Testamento Deus disse que desceria no nosso meio e caminharia conosco. Aí Jesus ressuscita. Aí ele, lá em Atos dos Apóstolos, aquele momento que ele sopra sobre os apóstolos, não é Pentecostes ainda não, é o momento que ele sopra. Ele entra no local onde os apóstolos estavam com as portas fechadas,
sopra. Ali já mostra o quê? O sacramento do batismo. Então eles receberam o Espírito Santo. Primeiro eu tenho que receber a vida de Deus na minha história. Me incorporar a Cristo. Aí sim, eu sou filho de Deus. E tenho fé. E tenho fé. Irmãos católicos, isso aqui parece uma bobagem que o padre está dizendo para vocês. Mas não pode passar como bobagem. Porque se eu não pegar o detalhe das Escrituras, eu corro um seríssimo risco de ser levado por falsos profetas. Quem são os verdadeiros profetas? Bom, primeiro, aqueles que vivem a fé em Jesus. Vivem a fé em Jesus. É batizado, vive os sacramentos da igreja. E agora vem uma parte muito, muito importante. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a única igreja que traz uma tradição apostólica. Por exemplo, se você compra uma Bíblia católica, lá tem os livros do Antigo Testamento, ok? E do outro lado, tem o livro do Novo Testamento. Quem foi que assinou como uma tradição que veio para dizer, esses livros, eles foram livros iluminados pelo Espírito Santo, no qual Deus quis separar como verdade para a nossa fé. Quem foi que proclamou que aqueles livros ali do Antigo Testamento, mais os novos livros, as cartas do Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos, quem foi que começou a proclamar, que viu, que rezou sobre, para dizer, esta palavra é palavra de Deus? Quem? Os apóstolos. E se você desvia da tradição dos apóstolos, ok? Você não está vivendo a profecia que Deus está permitindo para nós. Não adianta. Não adianta. Você pode estar falando assim, olha, o Espírito Santo, ele está vivendo em mim, sou batizado, e Deus fala comigo, eu nem preciso viver a tradição da Igreja Católica. É? Pois é. Então, para nós, para nossa fé, atenção, para nossa fé, Jesus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Por quê? Os falsos profetas são aqueles, você vai perceber pelos frutos que eles dão. Que fruto? Os frutos dentro daquilo que Jesus deixou para a igreja. E a tradição dos apóstolos trazem fielmente até os tempos de hoje. Aí eu posso fazer milagres, eu posso estar ajudando os pobrezinhos, eu posso fazer profecias no nome do Senhor Jesus, eu posso curar os doentes, mas se eu não estiver na tradição que vem dos apóstolos, que foram eles que disseram, esse livro é sagrado, esse também é sagrado, esse também é sagrado. Se você não tiver na tradição destes apóstolos, ok, irmãos? Então você pode estar seguindo um falso profeta. Cuidado, ele pode fazer obras maravilhosas, mas o padre está dizendo sobre o cunho da nossa fé católica apostólica romana. E tem essas notas: católica, una, santa, católica, apostólica. Vem daí a tradição. Precisa ter o Papa como bispo, que senta na cátedra e diz, esta passagem, o Senhor está nos anunciando esta verdade, e nós declaramos como verdade de fé. Quem? O bispo com os seus bispos, que são os apóstolos. E nós vivemos esta doutrina, não é outra. Se alguém quiser viver sem a doutrina
apostólica, por isso que é a palavra apostólica, se alguém desviar dela, mesmo usando o nome de Jesus, mesmo dizendo que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o pastor da igreja católica, una, santa, católica, apostólica, romana. Pronto. Qual é o primeiro sinal que eu vou ver se está dando fruto? Se vem da tradição. A palavra tradição é, uma família tem uma tradição. Então a igreja, quem é a igreja? Nós seguimos uma tradição. Qual? Petrina, que vem de Pedro, com os apóstolos, que depois foram considerados, eles estão lá no Apocalipse, são chamados os anjos do Senhor de cada cidade, os bispos. E através desses apóstolos, toda a palavra iluminada pelo Espírito Santo começou com eles e vem vindo até hoje. Se eu desvio desta verdade da igreja, eu não estou professando, daí vem a palavra profetas, no nome do Senhor, a verdade que o povo precisa escutar. Os frutos, todo mundo pode dar fruto, mas Deus está usando termos gramaticais para dizer, mas esse fruto que você está vendo numa outra denominação, é o fruto que Jesus Cristo diz que é para nós seguirmos. Nós temos que prestar atenção. Vem da tradição? Não, não vem. Então não é o fruto que Deus falou da árvore boa. Nós não estamos dizendo que é uma árvore má, mas nós estamos dizendo que não é o fruto que Cristo disse, esta é a minha igreja, e é esta igreja que nós cremos, professamos, seguimos, celebramos Cristo nela, é una, as notas, santa, católica, apostólica. Por que católica? Por que ela é católica? Ela é católica porque tudo aquilo que Cristo quis preparar, sendo Ele Deus, se fazendo homem, desde o momento que Ele se encarna no ventre da Virgem, tudo aquilo que Ele começa a fazer, chamando os apóstolos, que foi o primeiro ato que Jesus fez depois na sua vida pública. Ele entrou em oração e escolhe 12 homens, com qual intuito? Prepará-los, formá-los, soprar o Espírito Santo dele, Cristo, na vida desses apóstolos, para que esses apóstolos possam dar continuidade ao que Cristo, Senhor, Quírios, Deus, começou a fazer. E pediu para que eles começassem aqui com os judeus primeiro, fossem os primeiros a escutar a verdade que o Messias chegou, depois aos pagãos, depois para o mundo todo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ou seja, a minha vida, e batizai todas as criaturas, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Jesus disse para quem? Para os 12, a quem o Senhor falou, Pedro, desta pedra edificarás o meu corpo, a minha igreja. Que pedra? Sobre o governo que você, e a sua hereditariedade petrina, outros bispos de Roma virão, os papas, sobre o comando que o meu Espírito vai suscitar em você e nos outros, vocês vão dirigir esta igreja com o meu Espírito, a quem? Ao bispo de Roma. Quem ele é? O Papa, auxiliado pelos cardeais, são os bispos que auxiliam ele. Então, o que ligares na terra aqui, para a igreja viver, será ligado. Por que Jesus está falando com tanto ênfase o que ligar? Porque é o meu Espírito que vai suscitar você. Não é você que vai tomar decisão por você. Sou eu, através de você, que falarei como a igreja deve caminhar. Então, o que ligares na terra está ligado no céu. O que ligares no céu será ligado na terra. Por isso que o Papa
na vida oracional no Espírito, é Ele que declara os dogmas, quem é santo, as santas, e já fala, já está na graça do céu. Por quê? É o Espírito do Senhor que suscita. A escolha dos bispos para ser um papa, e tem aquela fumacinha lá no Vaticano, quando é branca, é porque surgiu. Quem é que escolhe? É o Cristo que escolhe. Então, o profeta da Igreja Católica são aqueles que vivem Cristo, pelos sacramentos que Cristo deixou, sendo fiéis, melhor dizendo, porque não é um único, a tradição apostólica, que Cristo deixou todo o encanamento preparadinho, depois o próprio Cristo abriu e derramou a água do Espírito Santo sobre a igreja, ok? Então a igreja é católica porque o Senhor, tudo aquilo que Ele desejou, a igreja já tem o Espírito Santo, tem os apóstolos, tem os sacramentos, ok? Isso é católica, por quê? A totalidade, para que nós tenhamos o caminho para chegar no céu, Cristo preparou. Por isso católica, não é porque ela está em todos os lugares, não, é porque Cristo, tudo que Ele desejou, Ele fez. Ele não quis os sacramentos, então Ele deixou os sacramentos. Ele não falou que Ele ia formar um novo Israel, formando através dos 12, ou seja, quem são esses 12? Dos 12 do Antigo Testamento, é que surgiu o novo povo de Israel. Dos 12 apóstolos é que surge o novo povo cristão de Israel. Então, irmãos, não é uma brincadeira de falar, mas quem tem o Espírito Santo, tem fé, está vivendo a vontade do Senhor. Nananina, não. Nós respeitamos aqueles que vivem, professam Jesus Cristo, fazemos até trabalhos ecumênicos com muitos deles. Eu mesmo tenho amigo que é evangélico, só que tem uma coisa deixa bem clara. Eu acredito que o profeta que o Senhor diz que dá fruto, são aqueles que estão dentro da tradição católica apostólica romana. Pronto, é assim que a gente tem que ser e viver. Claro que cada um é livre para fazer o seu próprio discernimento. Agora, atenção, cuidado para você não se declarar católico ou católica apostólica romana, mas não concorda com a decisão daquilo que vem da tradição da Igreja Católica, os mandamentos, o sacramento do perdão, que não concorda com a celebração da maneira que ela é, o que foi dito sobre Jesus. Eu concordo até aqui, eu concordo também sobre, agora isso eu não concordo. Me desculpa, então você tem que repensar a porta de entrada que você adentrou na Igreja Católica, se você realmente quer continuar dentro da tradição apostólica. Cuidado, nós estamos num tempo que nós temos que ter a maturidade de fé. O próprio Senhor, Ele disse, olha, chega de tomar leitinho, agora vos darei, e aí é o Espírito Santo, eu darei agora um alimento sólido, que vos fará crescer e ser amadurecidos. Eu não posso ser um católico cambaleando na minha fé. Por exemplo, um católico que não vem nas missas dominicais, que é o primeiro dia da semana. Eu vou nas outras missas, mas eu não vou na missa do domingo. Então me desculpa, o seu catolicismo está totalmente frouxo. Você não vive a tradição apostólica, porque a missa que o Senhor pede, para que nós evitemos, a não ser por motivos maiores, de celebrá-lo, é o domingo. E o católico que não confessa, não procura o sacramento, para depois comungar o corpo santo do Senhor ressuscitado, e comunga sem se confessar, também é um catolicismo frouxo. Não é a verdade católica que o Senhor pediu.
E os padres ou bispos, seja lá quem for, que falar que não tem problema de você celebrar assim, então também, apesar de usar as vestes sacerdotais, ser ordenado pela igreja, mas está vivendo um mau uso da ordem que o Senhor colocou. Porque o verdadeiro profeta é aquele que precisa anunciar a fidelidade apostólica, mesmo que ele não viva. Atenção, mesmo que um padre não viva, ele, na vida dele, a tradição apostólica, com os mandamentos que a igreja, que Cristo deixou, o padre não consegue viver. Mas se ele está diante da igreja, do corpo de Cristo, ele não tem o direito, ele não pode anunciar algo que venha dele, porque ele acha que nos tempos de hoje isso não tem problema mais. Não. Por exemplo, uma moça ou um rapaz que diz, na igreja católica, procurando uma confissão, e chega diante de um sacerdote para confessar, e diz assim: olha, padre, meus pecados são esse e esse. Aí, no meu namoro, eu também tenho relações genitais, tá? Se o padre disser, e se a pessoa falar, eu moro com o meu namorado, nós moramos juntos, e o padre está ouvindo tudo isso, se o padre disser, se você, o importante é que você e ele estejam vivendo na igreja católica, vocês estão? Estamos, nós estamos todo domingo lá. Pretende se casar? Pretendemos. Então tudo bem, pode continuar morando juntos, cuidado, só não fica aí com muitas coisas assim. Mas se a gente tem umas transinhas de vez em quando, você pretende casar com ele? Pretende, então tudo bem coisa nenhuma. Tudo bem, coisíssima nenhuma. O verdadeiro profeta do Senhor, se ele também acha que isso é besteira, ele não pode, não tem o direito, ele não tem autoridade para declarar, sim, tudo bem, não tem. Não, o padre tem obrigação de anunciar aquilo que vem da tradição católica apostólica romana. Não, minha filha, intimidades genitais sem o sacramento do matrimônio, você está vivendo o pecado, filha. Tem que falar com jeito, tem que trazer a pessoa, tem que catequizá-la, mas tem que dizer, não, isso não convém. Mas eu quero continuar, então eu não posso te dar a absolvição dos teus pecados. Não, mas eu só tenho esse pecado que, não, todos os teus pecados não podem ser perdoados porque você tem esse pecado aí. Pronto, não tem meia conversa. Então, como é que eu vou saber quando é um verdadeiro profeta? Quando ele vive a tradição apostólica. Jesus confiou a esta igreja a vida dele, a estes homens que também são pecadores, mas o Espírito dele está na frente. Então, amados irmãos, eu não quero ser taxativo, até porque eu já falei para vocês que o meu anúncio como padre não é ficar falando, olha, quem vive isso vai para o inferno. Se você vive de uma maneira errada, você está vivendo para o inferno. Você já casou na igreja, tá? Então você vai para o inferno. Não, esse não é o meu discurso. Não é meu discurso. O meu discurso é anunciar que um homem chamado Jesus, um da nossa espécie, ressuscitou e está no nosso meio. Venham todos. Venham conhecer quem Ele é. Vinde ver. Veja, irmãos, domingo nós anunciamos, e para vós, quem eu sou? Então nós estamos anunciando, Ele é aquele que um dia disse que desceria no nosso meio, Ele chegou, Ele está no nosso meio, e Ele nos deu a vida dEle, o Espírito dEle. Olha o anúncio que eu faço, e é o Espírito dEle que vos revelará tudo. É o Espírito dele que vai dizer a verdade, que nem a boca do padre, que nem a boca do bispo, nem a boca do papa te convenceu. Por quê? Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Quem é que me ajuda a perdoar alguém que me fez mal? O Espírito Santo, porque eu não consigo.
Então, é esse anúncio que a gente está trabalhando aqui, que vem de uma tradição, não é algo que tem 500 anos, 600 ou até 1000 anos, não, é uma ressurreição que tem um tempo de mais de 2000 anos e que está novinho no nosso meio, novinho, entende, irmãos? Então quem é que vai um dia revelar se a tua conduta, ou a minha de padre, mesmo sendo um padre, se eu estou sendo um sacerdote, profeta do Senhor, ou não? O Espírito Santo nas minhas orações, Ele revela, e Ele revela com amor, Ele me convence a querer ser um padre segundo a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, é Ele. Não é nem o bispo. Não adianta os bispos falarem, eles devem falar, porque nós temos uma conduta de respeito, mas eles devem falar. Agora, quem vai fazer eu obedecer é o Espírito Santo. Então, assim, hoje e sempre vai ser assim. É o Espírito Santo que Cristo derrama sobre a tua igreja, o corpo dele, o corpo de Cristo somos nós, que estamos nesse mundo, por enquanto. Quem é que nos alimenta? Quem é que nos dirige? Quem é que nos fala? Quem é que nos revela? O Espírito Santo que Cristo Jesus, o homem, um da nossa espécie, que é Deus hoje, junto com o Pai, Ele derrama sobre nós. Ele derramou sobre Pedro. Pedro, eu lhe darei a chave, a autoridade, para estar à frente da minha igreja. Agora, se eu não escuto aquilo que vem da tradição da igreja, pela boca do Papa, pela boca dos bispos, e eles não podem mudar a doutrina. O Papa não tem autoridade de mudar o que Cristo deixou. O Papa não pode. O Papa, ele tem autoridade de... Lembra o que Jesus falou assim, ó, presta atenção. Ele falou antes dele ressuscitar, eu comentei isso no domingo com vocês. Quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Vocês lembram disso? O que significa também obras maiores do que eu fiz? Veja, o Senhor Jesus, Ele sabe que nós estamos vivendo este tempo novo na sociedade humana, 2022, e que tem tudo o que nós estamos vivendo. Então Ele vai suscitar o Espírito dEle no coração daquele que está à frente da igreja. Quem é? O Papa, com aqueles que estão juntos, os conselheiros do Papa, através do Espírito Santo, como proclamar algo novo ou algo a se fazer nos tempos de hoje, para o corpo, para a igreja viver. Então, o anúncio do Papa, ele está falando porque ele quer, ele está mudando alguma coisa de Cristo? Não, o Papa não muda. Por exemplo, por que uma mulher nunca vai ser sacerdote na igreja católica? Não vai. Esse sínodo que teve da Amazônia, teve uma conversa, um papo furado tão besta, até padres estavam com medo que tinha mulher. Ai, e se as mulheres começaram? Não vai. Por quê? Porque o Papa não pode mudar aquilo que Jesus deixou. O que Jesus falou? Foi Jesus, Deus, que escolheu para ser ministros dele, homens, e não é qualquer um não, e não é qualquer homem não. Mas eu sou homenzinho, viu, eu sou homem, eu quero ser pai. Opa, não é assim não, meu querido, é Ele que escolhe, é Ele. Quando Ele vai falar do eunuco, e Ele vai falar daqueles que se colocam, é Ele que escolhe. E Ele escolheu quem? Mulheres? Não, Ele escolheu homens, e essa tradição nenhum Papa pode mudar, nem um bispo, nem um cardinal, nada, não pode mudar, irmãos, é conversa mole, é para quem não entende a doutrina apostólica, isso cresce no nosso meio, e como muitos de nós não estamos mais seguindo a doutrina apostólica, a gente acredita que Pinóquio existe. Existe? Não existe. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Então, muito cuidado, irmãos. Um profeta, você vai ver quando ele é verdadeiro pelos frutos que ele dá.
Ele não muda aquilo que Cristo deixou. E ele multiplica no tempo que ele vive, com a graça de Deus por onde ele vai, sem perder a doutrina. Por exemplo, eu não posso ser um padre independente. Eu não posso fazer a missa o que eu quero. Eu já fui chamado a atenção do bispo, de algumas maneiras como eu também celebrava a missa. E por obediência e oração, falei, não é que tá certo. Algumas coisas o padre e nem o bispo pode fazer. O bispo não pode fazer o que ele quer na missa. Não pode. Não é ele que fala, agora eu vou fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Não, não pode. As missas carismáticas, por exemplo, elas só são feitas, a palavra nem é missa carismática, é missa, a Santa Missa, com dons e orações e louvores. Dons de orações, ou seja, você pode proclamar orações na missa. Mas por quê? Porque toda missa, todas as santas missas, todas, de uma capelinha mais simples, do santuário ou aqui em qualquer lugar, toda missa já é missa que cura e que liberta. Então é um erro monstruoso falar, olha, terça-feira que vem vai ter missa de cura e libertação. Eba! Ué, mas toda missa é de cura e libertação. Por quê? Porque nós muitas vezes não estamos seguindo a tradição da igreja. É por isso que a igreja católica está perdendo fiéis. Não, a igreja católica está perdendo fiéis porque os profetas estão ensinando errado para o povo. Então, irmãos, hoje o Senhor está nos dando o entendimento de que a oração nos revela, pelo Espírito Santo, a verdade. E ele disse, a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Eu estarei em qual igreja? Católica, apostólica, romana. É diferente do padre perguntar, padre, quem não está dentro da igreja católica tem salvação? Sim ou não? É outra conversa, não é isso que a gente está falando. Aqui ninguém falou que um irmão evangélico, um espírita, um budista, não é nada disso. Estamos falando o profeta que dá o verdadeiro fruto, eu estou anunciando. São aqueles que vivem pela tradição que Cristo deixou. Qual? Os seus apóstolos até hoje. Eu não quero viver essa igreja. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Até para você não atrapalhar. Porque se eu quiser insistir e fazer do meu jeito, você vai atrapalhar dentro da igreja católica. É o que está tendo muito por aí hoje em dia. Gente contra o Papa, contra os bispos, contra os padres, porque eu sou daquela época que se... vive a tua vida do teu jeito, mas não se meta na igreja católica, apostólica, romana. Vocês estão entendendo, irmãos? E o povo tem que estar atento a isso. Não é para seguir o padre se o padre ele vive ou não. Se ele é fiel à palavra que Cristo deixou. Esse você tem que seguir, ouvir. Não imitá-lo, ouvir o padre, ir até ele. O padre na hora da confissão, você vai perceber se o padre ele é da tradição ou se ele está falando por ele. Eu tenho dó do povo, o povo está tão machucado, deixa o povo, isso não é pecado não. Nós não temos essa autoridade de dizer isso é pecado, não é o pecado. É o Espírito que suscita. O que eu tenho que dizer é acolher a pessoa. Ela está chorosa, ela está na ignorância. Se ela está na ignorância, eu preciso, através dos meios do Espírito Santo, ir trazendo ela, conquistando, falando o quanto ela é amável, o quanto ela precisa viver, receber o abraço desta igreja aqui, até que ela venha. E quando ela vier, quem é que faz a obra nela? O Espírito Santo. Talvez através do padre, talvez através do canto, talvez através de um catequista, não sei, mas Deus pega, Deus fala. Não falar, você vai para o inferno se você continuar fazendo isso. Minha filha, ou então, não tem problema não, viva, vai vivendo assim, vai, porque pecado mesmo é isso. Não, eu não tenho essa autoridade. Se o padre perceber que a pessoa está ali, por isso o padre já fala, é casado na igreja? Não, é casado? Não.
Vive hoje com alguém, marido? Não, não vive. Vivo. Para um pouquinho, para a confissão, para tudo. Para a confissão. Ali não é mais a confissão. Quando a pessoa chega para você, o padre fez uma pergunta: você é casado com alguém? Não, eu vivo com alguém. O padre vai complementar: você veio confessar alguma coisa em relação a isso? A pessoa: não, para a confissão. Ali já não é mais confissão. Ali é uma orientação que o padre precisa ter muito discernimento para falar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela não está vivendo na tradição. Ela não está vivendo e nem consciente de que ela está vivendo no caminho que Jesus não deixou. E ela não quer pedir, ela não vai pedir perdão daquilo, só que aquilo precisa ser pedido perdão. Entendeu? Então primeiro você tem que catequizar a pessoa, falar: olha, o que lhe parece isso? Você já ouviu falar disso aqui? Não, padre. Pois é, querido, vem cá, deixa eu te explicar por quê. Aí é uma outra conversa, é onde amarra muitas vezes, um monte de gente fica resmungando que quer confessar lá no fundo. Ai, pai, está demorando tanto, meu Deus do céu, aquela pessoa não sai perto do pai. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, agora, o padre fez uma perguntinha que desgovernou tudo aquilo que ela ia falar de confissão, porque ela não estava preparada nem para confessar. Não era o tempo de confessar, era o tempo de colocar ela no trilho da igreja. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, como perceber o verdadeiro profeta? Ele está ligado na tradição? Tá, é esse que eu quero seguir. Uma vez, Santa Teresa de Calcutá, ela veio, não sei em que país, não sei se foi aqui no Brasil, não sei onde que foi. Foi aqui no Brasil. E ela ia passar por uma fase, ela veio para o Brasil já, né? E aí nessa época, está lá na biografia dela, viu? Ela na biografia não, alguém comentou isso aí, muito próximo a ela, e diz que alguns padres iriam celebrar as missas lá, na capelinha onde ela e as outras irmãs iam ficar. Ela só fez um pedido. Ela falou para um bispo: o bispo está aí, tá? Posso falar com o senhor bispo? Senhor bispo, nós vamos trazer uns padres meus, vamos celebrar todo. Sim, senhor, muito obrigado, senhor bispo, olha, que Deus abençoe o senhor grandemente. Mas posso pedir uma coisa para o senhor? O senhor pode pedir, com todo respeito, padre de verdade, padre da igreja, da tradição da igreja católica, e não da teologia da libertação, não padre não sei o quê, padre que inventa, que fala, que não tem nada a ver com a tradição, padre que quer viver e falar de Cristo Jesus, como aquilo que é a tradição. É verdade, isso foi um fato verídico. Por quê? O povo não está querendo padre que invente história, e nem passe alguma coisa para me agradar. Então isso não é padre, isso é psicólogo, está cheio de gente boa que quer fazer você agradar. Não, o padre que vai falar e vai precisar saber falar. Para você que está perdido, que está perdidinho, que está machucado, que está vivendo um erro, não é para apontar o erro como inferno, não, é para falar, primeiro, sob a tradição da igreja. Olha, a gente não tem tempo de conversar agora, vamos fazer o seguinte, eu também não tenho, a minha agenda está lotada, mas vamos fazer alguns encontros, que eu quero te explicar algumas coisinhas que você, mais do que a confissão hoje, você precisa primeiro, ok, adentrar esta porta que você pôs o pezinho como batizado, você precisa começar a conhecer agora a tua igreja. Uma das grandes farpas que Satanás coloca no meio de nós é que nós não conhecemos a nossa tradição. E nós cuspimos porque não conhecemos em palavras da igreja, muitas vezes. A gente não segue a tradição. A gente considera que o verdadeiro pastor é aquilo que eu gosto de ouvir. Tem que ser um Jesus Cristo na minha medida. Isso é do inferno. É do inferno. Não estou nem aumentando a palavra. São João, evangelista disse: ou nós somos de Deus, o que Cristo deixou, ou nós somos do... Pode falar. Diabo. O diabo pode fazer muitos de nós dentro da igreja usar no nome de Jesus, vestir como padre, ser padre também pela igreja, e está falando o que o diabo quer para o povo. E o povo vê que é um padre e fala: está vendo, aquele padre falou que não tem problema. Mas vocês precisam conhecer a doutrina da igreja. Isso é.
informações. Um padre que vocês percebem que toda vez ele está falando sobre onde está na Bíblia, está lá no versículo tal, está no catecismo da igreja, é o profeta da igreja. Pode não gostar do padre, mas ele está falando da verdade da igreja, então, glória a Deus, esse padre merece aí o meu respeito e as minhas orações. E aquele que não vive merece as minhas orações, mas o meu respeito no que ele está falando, não. Respeito não. E não vou falar para ninguém os erros dele, porque quem fica falando mal de padre também está sendo usado pelo diabo. Não se fala mal de padre, nem de bispo, nem de padre, nem de papa. Aqueles são os ungidos do Senhor. Gente, isso aí é outra coisa que o povo precisa aprender, e que hoje virou salada, né? É a coisa mais fácil hoje é meter pau nos padres, e católico mesmo, falando, não gosto daquele padre, tenho raiva dele, é metido a besta, é fronha, é ir, não, cala a tua boca, não fala do ungido. Ah, mas o padre fala mal do colega padre, ele fala mal. Um padre que fala mal na frente do povo do outro padre, também não está vivendo a doutrina da igreja, não está vivendo não. Eu posso não gostar de algumas condutas de alguns colegas sacerdotes, e eu também não concordo, mas eu não falo, mas nem para a sua melhor amiga, não falo. Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe, eu não gosto que fala nada de padre nenhum. Ah, mas aquele padre está dançando capoeira. Joelho no chão, cala a boca e não fala nada disso para ninguém, reza por ele. Aquele padre está com a calça não sei aonde. Meu irmão, minha irmã, silêncio. Não fala do sacerdote, reze por ele. Ah, mas não dá, então não assiste ele, pô. Sabe, a gente também precisa colocar um pouquinho a nossa cabeça no lugar. Nós somos metidos a ser julgadores. Não, padre, só tem duas coisas para fazer com o padre: ore pelos padres, ore, e siga aqueles que vivem a tradição da igreja. Ponto final. É isso, irmãos. Reze pelo Papa. Ai, mas eu não gosto daquele Papa, esse Papa. Meu irmão, não tem esse negócio de eu gostar, não gostar. A questão é, o que a igreja proclamou? Escute o bispo, respeite o bispo de Roma, o que ele falar é palavra e a igreja vai celebrar. Pronto, acabou, vamos fazer. Eu posso não concordar, mas eu não vou falar mal do Papa. Aí eu prefiro outro, mas eu também prefiro outro, mas eu respeito o Papa. Eu sou da tradição católica. Católico que não entender isso, tem que repensar a fé. Senão você vai criar uma igreja particular, né, irmãos? E isso é do demônio. Quando eu começo com uma conversa paralela, falando mal do Papa, aí para o meu amigo, não falo, não, você não tem que falar nem para o teu amigo, você tem que rezar. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, é isso, a palavra do Senhor hoje para nós. Para mim, porque eu sou um ungido do Senhor. Eu preste atenção em tudo que o Senhor está falando. Padre, olhe a tua conduta sobre a tradição. Por isso que eu não tenho nada a esconder dos meus superiores bispos. Todos eles sabem onde eu estou, os programas de televisão onde eu estou, o que eu estou fazendo, sabem de tudo. Até as manchetes que eu coloco aqui para vocês, eles estão sabendo. Até corrijo, tira isso aí não está certo não, padre, eu já está falando disso aí. Aí eu vou lá, corrijo, mas não foi nem eu que coloquei, eu não vou falar, eu tenho que pegar para mim. Quem é o responsável pela igreja? Sou eu. Ah, mas um de vocês aqui escreveu errado. A quem é que tem que assumir a bronca? Sou eu. Eu vou repensar. Na verdade eu não posso falar, eu não vi. Eu vou repensar. Na verdade eu não vi. Eu não vi, mas eu tenho que falar, eu vou repensar e vou ver. Aí eu vou lá e arrumo. Por quê? Porque eu estou sobre o olhar da igreja. Agora, se eu não quiser estar sobre o olhar da igreja, eu vou deixar a batina, vou pedir licença para o bispo, olha, estou fora, não quero ser padre. Mas eu quero ser da igreja católica. É a mesma coisa o leigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você não escutar o que o padre diz, o que um bispo diz,
Não, eu quero ver, eu tenho fé porque eu acredito em Jesus Cristo. Não, meu irmão, você tem que ter o batismo na Igreja Católica Apostólica Romana. Comecei por aí, terminei falando isso. Senão você está viajando na maionese, como diz muita gente por aí. Bom, falar mal de ninguém. Mas aquela pessoa vive assim, mora com não sei quem, homem com homem, mulher com mulher, não quero perder mim. Reza. O que o senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Reza, fica quieto, entrega para Deus. Pronto, acabou. Nós não temos o direito de falar, vai para o inferno, não vai, perto de mim não chega. Que isso, meu? Perto de mim não chega. Eu sou um baita de um pecador, e você também. Meu irmãos, hoje eu quis trabalhar mais essa palavra para vocês e colocar tudo isso no coração da Virgem Mãe. Eu sei que muitos aqui estão, cada um sabe a sua crise, a sua dor, a doença que chegou. Eu sabe também, mas o Senhor precisa trabalhar a palavra com o povo. É um Deus que nos colocou a tradição da sua igreja, para nós confiarmos na igreja, para nós confiarmos nos padres, profetas. Vocês sigam os padres e rezem por aqueles que estão cambaleando por aí. Rezem em silêncio. Esta é a minha igreja. Eu confio a esta igreja, o meu espírito. Sim, eu vou rezar um pouquinho por você agora. Fecha um pouquinho teus olhos, inclina a tua cabeça, porque Jesus disse: e põe as mãos sobre aqueles que estão doentes. E nós todos estamos doentes, irmãos. Por isso eu peço, no nome de Jesus, pela força da sua ressurreição sobre você, tudo aquilo que vem machucando o teu coração, tudo aquilo que vem derrubando você com pensamentos negativos, pensamentos suicidas, olha isso, tudo isso no nome do Senhor Jesus, eu clamo aqui, diante do altar dele, a tua libertação, que os anjos do Senhor, Miguel, Rafael, Gabriel, esteja ao redor da sua vida agora, e que o teu anjo de guarda esteja sobre a ordem de Deus, para te livrar de todo o mal, para que o Senhor te livre das armadilhas satânicas, que vem azucrinando os teus pensamentos, te deixando desanimado, no nome do Senhor Jesus, eu clamo pela tua vida agora. Vem Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, desça, Senhor, sobre esta igreja reunida, preparando o coração desta igreja, para receber, Senhor, a tua vida, para receber o teu Santo Espírito, Senhor Deus. Tudo aquilo que foi feito no oculto, tudo aquilo que foi preparado, bruxaria, feitiçarias, proclamações contrárias sobre a vida destes, pela autoridade que o Senhor me confiou, Jesus, eu cancelo pragas, maldições, decretos de morte agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Virgem pura, Santa Mãe de Deus, peço a sua poderosa intercessão por estes que trazem agora os seus familiares. Coloca agora a tua família, aqueles que com você convive e que vem te trazendo muita angústia. Sempre tem alguém. Coloque aqueles que estão bem e coloque também aqueles que não estão bem. Sim, Senhor, nós colocamos agora a história de cada um de nós, Senhor, os nossos familiares, o nosso sangue diante do teu altar. Tudo aquilo, Senhor, que foi derramado sobre estas casas no passado, toda a linhagem paterna e materna, que trouxe, Senhor, desmanches, que trouxe suicídios, vícios, que trouxeram, Senhor, separações, assassinatos, que trouxeram, Senhor, traições, tudo aquilo que trouxe
tudo aquilo que Satanás conseguiu colocar nós, na linha paterna e materna, eu peço agora, Senhor, a tua santa misericórdia sobre a linhagem familiar, Senhor, quebrando as maldições nesta hora. Eu creio, Senhor, e proclamo a tua presença santa, gloriosa no meio de nós. Seja paralisada toda a força do mal que adentrou esta igreja agora. Todo o ódio de Satanás sobre o meu ministério sacerdotal, eu proclamo que o sangue de Jesus é minha cobertura e minha proteção, e a minha família, meus parentes, meus colegas, aqueles que comigo convivem, estão sob a proteção do sangue de Jesus, que vive e reina eternamente. Vai orando. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Só Jesus é o Senhor. Vem, Espírito Santo, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre esta igreja. Vai levantando as tuas mãos agora junto com o Padre, e vamos proclamando que somente Jesus, aquele que é o Kyrios ressuscitado, está no nosso meio, nos livrando, nos protegendo nesta hora. O Senhor nos dá o livramento. O Senhor nos livra das manobras de Satanás. Tudo aquilo que foi anunciado na sua vida como proclamação de morte, de queda, está cancelado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor me dá sentimentos de surtos, pessoas que tiveram surtos na família nesses últimos tempos. Levanta a mão e vai proclamando: o sangue de Jesus tem o poder. Visita, Senhor, visita a minha família. Todo o descontrole emocional, tudo aquilo que paralisa a mente humana, no sangue de Jesus nós declaramos que o Senhor agora abomina e destrói tudo aquilo que é surdos psicológicos, surdos na mente. Vem, Senhor Jesus, impera, reina, Senhor, na minha casa. Eu proclamo a tua santa vitória agora. Ó Virgem, Mãe, Rainha do céu e da terra, intercede, ó Mãe, por esta família. Olha, meu irmão, vai em nome de Jesus, vai proclamando agora que o Senhor já é vitorioso nessa casa. Vem, Espírito Santo, vem em nome de Jesus, reina, reina nesta casa.
Vai orando, irmãos, como ofertório que nós entregamos agora ao Pai. Vai entregando agora tudo isso, para que o Senhor Jesus manifeste o poder, a cura e a libertação sobre os filhos desta casa, sobre os filhos, o fruto do casal. Visitai, Senhor, os filhos que o Senhor confiou a esta casa, como Senhor, como patrimônio teu. Todas as brigas, lutas entre o mesmo sangue, irmãos que sentem inveja e ciúmes do outro irmão, vem Espírito Santo, por intermédio da Virgem Maria, consolai estas famílias. Fecha os olhos, levanta a mão, vai orando, que o Senhor, Ele passando nesta casa, silencia a obra satânica de brigas, ciúmes, inveja, ódio, rancores, falta de perdão. Sim, Senhor, sobre aqueles que vivem o desespero, o descontrole psíquico, o Senhor entra de novo nos surdos, entra na cabeça, Senhor, deste homem, desta mulher. Vá onde nós não podemos ir, só Tu tens palavras, Senhor, de vida eterna. Visitai esta cabeça, essa mente humana. Muitas pessoas aqui, algumas pessoas, melhor dizendo, vivem fugindo de casa, por viver surtos na família. Vai curando, Senhor, os corações machucados pela crise existencial na família. Mulheres que não vivem mais com o seu esposo, que não tem mais relações com ele, mas moram na mesma casa. O Senhor está pedindo por você também agora, por Maria, que intercede pelo teu ministério. Cuidado com a fuga, cuidado para não fugir daquilo que o Senhor lhe confiou. Vai, levanta o braço, vai orando, ore, igreja. Vai pedindo ao Senhor que entra, visita, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Tem piedade de nós. Tem piedade, Senhor, dos meus filhos. Tem piedade deste matrimônio, Senhor. O marido anda doente, a esposa não sabe o que faz, por isso foge. O Senhor, Ele já está fazendo a obra. Quando Ele anuncia, Ele entra. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. E no teu nome, Senhor, eu entrego os enfermos agora. Vai entregando agora as pessoas que não estão bem de saúde. Entregar não tem mais nada a ver com você agora, o teu querer. Você apenas entregou para o Senhor. Muitas pessoas cansadas pelos enfermos que cuidam, que estão perto, e o próprio enfermo e a enferma cansada. O Senhor já está agindo nesta hora.
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Fala, Denise. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Fala para terminar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Jesus, vai. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Fala, povo de Deus, vai. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, Senhor, que aqui é o meu lugar. o meu coração, fala para terminar. O meu coração deseja te encontrar, Senhor Jesus, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. amém, Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio.